Ok. Uhum. Então, vamos lá para o nosso 8º encontro, né? A primeira orientação que nós temos é essa, da importância de estar mantendo as câmeras abertas, né? Que a presença está sendo registrada pelas câmeras abertas, mas eu quero aproveitar também para fazer um agradecimento a todas vocês, que eu sei que muitas estão fazendo no ambiente do trabalho, que às vezes é um pouco mais turbulento, né? E mesmo assim a gente tem tido aí assim esse resultado bem legal, né? Tem tido essa interação entre nós, né? Que vocês estão participando bem, as câmeras estão mais abertas, né? E assim, se alguém tiver algum probleminha, precisar um pouquinho se afastar, né? Deixa aqui no chat a mensagem e a gente vai conversando, né? Se eu não consigo ler alguma das cursistas mesmo, me ajuda e vamos juntas, né, pessoal? Esse é um grupo de estudos, né? Então, realmente, essa questão da troca, ela é muito importante. A nossa agenda de hoje, então, nós temos no acolhimento. No acolhimento, hoje nós temos um joguinho para fazer. Aí nós vamos falar um pouquinho da nossa experiência, da prática. E daí sim, hoje nós teremos esse tempo maior para que vocês estejam apresentando as implementações de vocês, né? Essa implementação número 1. E eu havia colocado lá o link para que vocês registrassem a ordem das apresentações. E da última vez que eu vi, nem todas tinham conseguido ainda escrever ali, né? Mas daí não tem problema, gente. A gente vai reorganizando aqui, né? Conforme a disponibilidade de vocês, vão se voluntariando, vão apresentando, tá? Ou vocês projetam os próprios trabalhos, ou eu posso ajudar projetando, tá bom? A gente vai bem tranquilo. E aí o Contribua Conosco, sempre tem aquele link do Contribua Conosco, e nessa reunião de alinhamento dessa semana, inclusive com a equipe, né, do Pedagogo em Foco, teve até a sugestão de a gente deixar lá no nosso class o link desse Contribua Conosco, que às vezes vocês acabam fazendo de uma forma muito rápida aqui durante a reunião, e alguma sugestão que poderia dar, claro que agora para o ano que vem, né, que é importante que sejam dadas essas sugestões, né, que vocês tenham tempo para escrever, enfim, então daí eu também vou deixar, então quem não conseguir fazer hoje, né, no final do nosso dia de estudos aqui, daí eu deixo para vocês fazerem depois, tá bom? Mas é bem importante, assim, dar realmente esse feedback, né, de como é que vocês estão vendo a jornada, como é que estão os conteúdos, a questão do tempo, das implementações, né? Então, isso tudo é olhado com muito cuidado. Então, hoje tem as apresentações da implementação 1, e o objetivo é apresentar as práticas desenvolvidas, né, como o resultado dessa implementação 1 da jornada número 3, né, que cada uma de vocês tinha que analisar os dados, e aí pensar como é que fez e aí relatar como fez o encaminhamento, né, na sua escola. Aqui, gente, para esse acolhimento, nós temos um joguinho para esquentar. É assim, ó, até esse momento da jornada 3, aprendemos conteúdos importantes sobre acompanhamento pedagógico a partir dos resultados de aprendizagem. Vimos que são temas de grande valia para auxiliar o pedagogo na sua prática pedagógica. Queremos explorar esses conhecimentos num jogo de perguntas e respostas, ok? Então, eu vou retirar essa apresentação para fazer agora a apresentação do nosso joguinho, tá bom? Esse joguinho foi preparado aí com bastante cuidado e ele é meio que uma revisão de alguns conceitos que nós estamos trabalhando aí, né, durante esse período dessa jornada. Como é que ele vai funcionar? Deixa eu ver se já apareceu para todas. Só um pouquinho. Aqui. Então, como é que vai funcionar o joguinho? Eu vou iniciar convidando uma pessoa para participar, né? E vou abrir a questão. E aí, a pessoa vai responder a questão, né? Conforme ela entende. E a pessoa que responder, ela indica uma próxima colega. Se a colega estiver em condições de responder, participa, se não, indica uma outra já. Tudo bem?
Então, vamos lá. Para rever alguns conceitos, ou rever até conceitos da implementação, tudo bem? Então, eu vou começar a questão número 1, e aí, Cristina, eu vou pedir para você responder, pode? Tá bom, vamos lá então, vamos juntas. Então, vamos lá. Questão número 1. Análise de contexto. Olha a pergunta. Na análise de contexto realizada pelo pedagogo, o que devemos identificar? Né? Então, quando a gente faz uma análise de contexto, né, o que a gente tem que identificar? E foram algumas frentes que a gente pensou até na nossa implementação, Cristina. Analisar os alunos com baixa aprendizagem, com média e com alta, né, aprendizagem, o fluxo, né, a presença, participação dos alunos efetiva na escola, notas, né, e todo esse contexto, né, que a gente tem que ter um olhar geral sobre tudo isso, fora essa especificidade. Que legal, Cristina, isso mesmo. E isso que você falou, Cristina, também são as nossas evidências e também as nossas inferências, né? Mas é esse contexto total que vamos estar analisando. Parabéns, ó, palminhas. Agora, Cristina, quem você quer convidar para responder a segunda questão? Nossa. Agora é com Josiane. você. Josiane. A Josiane. Ok, Josiane, pode ser? Então vamos. Pode. Uhum. Vamos ver, Josiane, qual vai ser a sua pergunta. Aqui ele está perguntando assim: esses exemplos que estão na carta ali, eles são evidências ou eles são inferências? Eles são evidências, né? Porque o rendimento, através das notas, a frequência, os escritores de maior e menor acerto, os níveis de aprendizagem, né? E todos os dados da prova Paraná, eles nos dão evidências, não são inferências. Tá correto? Corretíssima! Palminhas, essa turma tá 10, tá vendo? Vocês estão muito afiadas. Josi, quem você convida para responder a próxima? Eu vou convidar minha parceira de GE, a Joyce. Te acharam aí, Joyce, não tem jeito. Ok, então, vamos lá. Essa é para Joyce, né? Vamos lá. Qual o papel da análise das inferências a partir das evidências que temos de nossa realidade? Vou ler a questão novamente, Joyce. Qual o papel da análise das inferências a partir das evidências que temos em nossa realidade? Certo, prof, bom dia. Então, a partir das evidências aí, prof, a gente vai organizar os passos, quais as ações que vão ser organizadas para estar atendendo o que as evidências trazem ali, em relação ao rendimento, em relação à frequência, atividades com os descritores, enfim, para alcançar os objetivos que as evidências estão trazendo. Ok, uau, palminhas também, Joyce, muito obrigada. Também, né? Ok, agora quem você convida, Joyce, para ser a próxima? Prof, vou convidar a Eliana. Ok, Eliana, pode ser? Então vamos lá, Eliana. A questão número 4. Quais as duas frentes que analisamos para a nossa implementação? Quais são essas frentes de análise de contexto que nós analisamos, Eliana? E eu vou ter que pedir a ajuda dos universitários. Quem gostaria de colaborar, gente? Quais são essas frentes que nós analisamos? E já foi trazido um pouquinho ali, a Joyce trouxe também, né? Que é essa questão da aprendizagem, da proficiência, né? A Chayane quer falar? Chayane, pode falar? Na implementação 1, né? Uhum. Foi usado. Então, a aprendizagem e o fluxo. Isso mesmo. A proficiência, que é a aprendizagem, né? E o fluxo, que é o rendimento, é a frequência, né? Obrigada, Chayane. Obrigada.
Eliana, quem você escolhe agora, Eliana, para a quinta pergunta? Aline Araújo. Aline Araújo, com você agora, Aline, pode ser? Uhum. Cadê a Aline? Ok, Aline? Então vamos lá. Olha ali a perguntinha, né? Análise das evidências, interpretação, contexto a partir das evidências, identificação dos pontos de atenção e definição das ações. É como se nós tivéssemos um infográfico aqui, né? Nessa questão número 5. E aqui ele está perguntando assim, ó. Essa imagem, ela se refere a qual tipo de planejamento realizado pelo pedagogo? Qual é esse planejamento que nós fazemos quando a gente pensa em todas essas questões aqui nesse infográfico, gente? Que planejamento que é esse? Nós planejamos o tempo todo. Vamos ver se vai aparecer a respostinha que eles têm ali. Cadê a Aline para responder? Tá ali, Aline? Será que não consegue abrir o microfone, Aline? Aline Paganelli, não? Não conseguiu? Quem mais poderia, então, gente, responder essa questão do planejamento ali, dessa imagem? Qual planejamento que é esse que nós fazemos? Como que a gente chama esse planejamento? Porque na nossa função, o tempo todo estamos planejando, né? Uhum. Ok, Marili. Marili, você consegue falar só um pouquinho mais alto? Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, Marili. Só um pouquinho mais alto. De repente, a recomposição da aprendizagem, aquela retomada de conteúdo constante, a partir do ponto de atenção, a partir da verificação dos diferentes níveis de aprendizagem do aluno, o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu. Ok. Legal, Marili. É um planejamento estratégico, né, gente? Esse que vai pensar aí todo esse contexto, né? Que nós temos que pensar ali estar analisando os resultados e estar repensando as ações também, né? Marili, como você respondeu essa, nós estamos indicando alguém para responder a próxima. Quem que você convida para responder a próxima? Marina. Como? Marina? Não. Não estou vendo quem está. Está conseguindo ver quem está na reunião? Eliana já foi, né? Neuza? A Neuza? Pode ser, Neuza? Então, Neuza, a sua pergunta é sobre a atuação do pedagogo. Cite um exemplo de ação do pedagogo no contexto escolar. É um só, Neuza, e é tanta coisa, né, gente, que vocês fazem, que fazemos, né? Qual que é um exemplo? O acompanhamento da hora, atividade com o professor, né, para o planejamento da aula, né? Nossa, tem tantos, né, que um é ligado ao outro, né? São tantos, né? Verdade, Neuza. Muito bem, parabéns, que legal. Neuza, quem você quer convidar para responder a próxima? A Chayane, já foi? Não, né? Chayane? Mas se quiser ir novamente, não tem problema, né, Chayane? Tanto faz, menina. Eu acho que eu não consigo ver quem está na Meet, sabe? Para a gente ver quem está na Meet, a gente tem que clicar, gente, no segundo ícone que tem ali em seguida, sabe? Tem ali duas pessoinhas, daí aparecem quantas pessoas tem na reunião, né? Ali você clica e aparece quem é que está na reunião. Mas pode... Quer convidar a Chayane? Chayane, pode responder de novo, Chayane? Essa é fácil, Chayane. Olha lá, vamos ver, quer ver? A número 7. Relate um aprendizado que teve até aqui nessa jornada em relação à atuação do pedagogo. Qual foi um aprendizado que vocês tiveram nessa jornada, gente? Pensando nessa jornada, pensando
na atuação de vocês, né, na escola? Qual é um aprendizado que vocês mencionariam, que relatariam? Ou às vezes é assim, não é que aprendeu, mas algum conteúdo que reviu, né, que repensou. Eu acho que são várias coisas, né? A gente tem um aprendizado constante, assim. Mas em relação à recomposição da aprendizagem mesmo, eu acho que aqui fortaleceu, assim, para estar colocando em prática na escola, né? Aqui eu atuo. E a Certo? experiência dos colegas, eu acho que é o maior aprendizado que eu posso ter também, né? O que eles compartilham, porque eu sou uma pedagoga que eu estou completando meu 3º ano, né, como pedagoga. Que legal, Chayane. Você é recém-chegada, então, né? Sim, E é eu comecei em 2021. Aham, que legal. E daí encontrar um grupo para estar conversando, trocando ideias, né? Realmente é bem importante, né? Ótimo, Chayane. Muito obrigada. Palminhas. Pois não, Josiane? Eu também concordo com a Chayane, que eu acho que o que marcou bastante nessa etapa foi a questão da recomposição da aprendizagem. Ela deu uma reforçada nos conceitos, né? Eu, pelo menos, também entendo como a Chayane, que nos ajudou mais a entender também, né? E aplicar na prática a questão da recomposição. Que legal. Obrigada, Josiane. Interessante, realmente. A 8ª questão e última. Quem vai responder? Vamos lá. Alguém quer se voluntariar para a última? Alguém que não tenha respondido? Ou a Chayane indica, então, Chayane, mais uma amiga, pode indicar. Acho que a Delma, né, que não... A Delma? Ok, Delma, pode ser você? A Delma é bem fácil, essa também, bem boa. Olha lá. Qual a relação que o pedagogo deve estabelecer com seus professores? Essa relação nossa com os professores, gente, o que vocês acham? Delma consegue responder? Vou tentar. Eu vou falar pelo meu contexto, assim, que a relação que eu vejo, eu trabalho com outras pedagogas, e a relação que eu tenho com os meus pedagogos é um pouquinho diferente da delas, né? Eu tenho uma relação bem de companheirismo com eles. A gente troca ideias, a gente senta, a gente combina tudo certinho. Eles me convidam para ir para a sala, não posso dizer que é observação, porque eles me convidam para estar participando das aulas. Às vezes até tem aulas que eu brinco que eu não devia de estar lá, né? Porque tem umas coisas muito emocionantes que eles mexem muito com o emocional, e eu acabo indo e eles já fazem meio que de propósito às vezes, né? Mas a nossa relação com eles realmente é uma relação de amizade, respeito, companheirismo, onde a troca de ideias ou a troca de conhecimento ela tem que ser constante. Que legal, Delma, muito bom realmente, né, ouvir isso dessa forma como você colocou, né, e assim, gente, o que a Delma trouxe aqui é essa questão da parceria, né, de acompanhamento, ele é imprescindível para o nosso trabalho, né, e assim, não essa posição de fiscal, né, mas você viu como ela falou, que eles convidam, né, acaba que nem é uma observação, porque eles têm essa relação de confiança, né, Delma, provavelmente em você, que querem, assim, que você participe, querem ver se estão no caminho correto, né? E muitas vezes o trabalho docente do professor em sala de aula, ele é meio solitário, né? E é gostoso, às vezes, ter esse feedback, dar essa segurança para continuar, né? Então, nesse sentido, realmente bem legal mesmo. E eu, assim, cada dia, assim, eu me fortaleço mais com eles, porque, na verdade, eu sou nova nessa escola, né? Eu já tenho esse modo de trabalhar em outros lugares, eu já passei. Eles colocam, né, que o meu jeito de chamar atenção não é um jeito que machuca. Eu uso muito a comunicação assertiva, na verdade, né? Desde um RCO sem fazer, professor, se o RCO está sem fazer, pode ser até amanhã de tarde? Já vou fazer. Daí chego amanhã de tarde e ele não fez, né? Professor, eu dei uma passadinha, assim, hoje estava sem ter o que fazer, passei pelo seu RCO e você ainda não fez? Não, já vou fazer. Daí senta lá e já faz, sabe? Eu sempre pego de uma forma brincando e eles acabam aceitando, né? Acaba sendo muito legal a nossa relação lá.
Ah, que legal mesmo, Del. Parabéns pelo seu jeitinho, então, de ser. Importante e necessário, né? Relações mais afetivas no ambiente de trabalho, né, gente? Precisamos disso, né? Então, vamos lá, última cartinha agora. Olha que fofo, parabéns, então, para todas vocês, né, gente? Missão cumprida aí no nosso joguinho de cartas. Parabéns, que legal. Então, ok. Então, eu vou retirar agora o joguinho para a gente dar sequência às nossas atividades, tá? Vou voltar a outra apresentação que nós temos lá, que é o slide. Esse slide formal do dia de hoje, né? Muito bom. Ok. Então, agora, nós vamos relembrar um pouquinho das nossas experiências, e vocês já falaram um pouquinho, né? As experiências que vocês tiveram nos últimos encontros sobre as temáticas estudadas, né? Destacando entre elas o acompanhamento pedagógico a partir dos resultados do primeiro e segundo trimestre. E, para isso, nós sugerimos uma situação-problema, em que você deve escolher quais pontos de atenção podem ser identificados e possíveis estratégias que poderão ser realizadas. Pensando nessa questão do acompanhamento pedagógico, né, desde o início aí do primeiro e do segundo trimestre, tá? Então, aqui eu vou colocar uma situação problema, e aí vamos ver como é que está. Vamos analisar essa situação problema aqui. Você atende uma turma de sexto ano com 30 estudantes. 10 deles estão no nível abaixo do básico e correm risco de reprovação por rendimento. Olha isso, gente, em todos os componentes curriculares. O restante da turma, os outros 20 estudantes, apresentam notas baixas em apenas 2 componentes curriculares, geografia e matemática, sendo um total de 62%. É uma turma que veio progredindo nas edições da Prova Paraná nestes componentes curriculares, tendo média de 80% de acertos, mas relatam que entendem as aulas de geografia e matemática, porém têm medo dos professores, porque são bravos, né? Quando tem atividades avaliativas da sala, travam, e no momento da prova, por ser muito longa, na maioria das vezes, não conseguem terminar em apenas uma aula. Então, é uma turma que veio progredindo, teve bastante acertos, né? São sextos anos, 30 aluninhos, né? E olha só a quantidade, 10 alunos, né, estão abaixo do básico e correm risco da reprovação, né? Então, o que seria uma estratégia aqui? O que vocês propõem de acompanhamento pedagógico para essa turma aqui, repensando uma experiência de vocês? O que vocês acham? Alguém gostaria de falar já ou eu convido alguém? Senão eu já convido alguém ainda. Sara, você gostaria de falar, Sara, a respeito dessa situação, problema? Como que você conduziria essa situação? Você consegue conversar? Oi, tá me ouvindo? Sim, Sara, bom dia, tudo bem? Tudo bem com vocês, tudo certo? Tudo. O que você achou dessa situação aqui, Sara? Então, a professora lendo aí, parece muito a situação que eu vivo na minha escola. A gente recebeu um sexto ano ali, que é uma escola de campo, é uma escola pequena, né, a minha ali que eu trabalho, e a gente recebeu uma turma de sexto ano com uma, assim, defasagem muito grande, sabe? Acho que vindo ali da pandemia ainda, então uma dificuldade bem grande até na escrita, na realização de problemas matemáticos, assim, sabe? Aí, nesse caso, o que eu fiz lá com os meus alunos, lá com os meus professores, a gente fez meio que assim, como que eu digo, não um simulado, mas a gente tentou reforçar com eles algumas, nas disciplinas, algumas ações, até na prática mesmo, sabe? Para eles conversarem, para eles exporem um pouquinho ali qual era a dificuldade deles, e por meio de jogos a gente tentar ajudar eles a participarem mais, a perder um pouco desse medo, sabe? Porque quando eles vêm do quinto ano,
eles ainda estão chamando a professora de tia, né? Aí chega na escola ali, eles já têm que, né? É um pouco diferente, eles cresceram um pouco, né? Então, para perder até esse medo, para poder se conectar mesmo com o professor, a gente fez uns jogos. Nesses jogos tinham alguns cálculos matemáticos facinho, assim, só para eles irem perdendo a vergonha de falar mesmo. Aí, às vezes, contar um relato da vida dele. Ah, da onde você veio? Como que era lá na sua outra escola? Como que era dentro da sua casa? Sabe, foi bem interessante, assim, para ir perdendo mesmo esse medo e se conectando com o professor. Foi bem legal. Aí eles foram melhorando conforme o tempo foi passando, assim. Que legal, Sara. Aham, uma experiência bem interessante, né? E eles trouxeram aqui isso do sexto ano, que é bem o que a Sara colocou, né? Eles saem ali da rede municipal, né? A grande maioria dos alunos que nós atendemos vem da municipal, com um professor, às vezes dois, por conta da hora atividade, no máximo 3, né? E eles pegam ali 9 professores, né? As disciplinas bem mais compartimentadas, né? Então, realmente dá esse choque, né? E sem falar que, assim, né, gente, alguns professores, por eles atenderem muitas vezes do terceiro ano ao sexto ano, né? Às vezes eles também esquecem, né? Que o sexto ano eles são muito novinhos ainda, né? É a coisa da criança, dos 11 anos, né? Então, tudo isso é bem importante para nós estarmos conversando com os professores, estar relembrando isso, né? Dessa questão da infância, do lúdico ainda um pouquinho, que a Sara trouxe, né, Sara? Essa questão dos jogos ali, né? Bem interessante mesmo. Palminha, Sara. Que legal. Mais alguém gostaria de relatar alguma experiência que foi bem sucedida? Porque assim, gente, quando vocês relatam, é uma forma também de compartilhar conhecimento, compartilhar conteúdo também, né? Uma oportunidade de nós vermos como as outras equipes estão, né, trabalhando, né, com as mesmas situações, problemas que surgem. Oi, Cristina. Onde eu trabalho tem sexto ano só no período da tarde, então eu não trabalho com sextos anos, só a partir do 8º ano no período da manhã. Mas eu tenho uma amiga que trabalha, que é a pedagoga referência dos sextos anos, ela só pega sexto ano porque ela ama trabalhar com sexto ano. E a gente conversa muito. E a dificuldade relatada é exatamente essa, eles vêm, né, que nem a Sara falou, vêm da pandemia, então eles vêm com uma defasagem assim, então não deu conta só aquele nivelamento inicial, né, até o pessoal, todo mundo falou, mas sextos anos, eu falei, gente, daqui a pouquinho eles estão no 7º, 8º e vêm para a gente, e essas dificuldades vão continuar lá no ensino médio, vão chegar em mim, vão chegar, né, então, daí foi feito assim um companheirismo com todas as disciplinas, componentes curriculares dos sextos anos, além do nivelamento que tinha lá no LRCO, foi proporcionado mais 15 dias de retomada de todos os conteúdos. A professora de matemática colocou começou a trabalhar com Matific com eles, assim, tanto é que hoje eles, quando fala que vai para o laboratório no Matific para fazer, eles gostam muito. Então, eu vi bastante aprimoramento e avanço com esses alunos. Essa minha amiga diz que é questão mais disciplinar em algumas situações, mas de aprendizagem eles apresentaram grandes avanços. Com o uso do Matific, daí tem, né, a questão da redação, de leitura, então se está desenvolvendo tentando puxar os alunos para isso. Agora com o tablet, ela leva o tablet na sala, eles ficam todos animados. Então... Que legal, né, gente? Ali, ó, o que a Cris falou acabou me chamando a atenção, essa questão, né? Não é a turma dela, mas assim, é sexto ano, dá a impressão assim, não é problema nosso, né? Mas, na verdade, a tendência é que a gente permaneça na mesma comunidade escolar, né? Então, esse aluno está no sexto, ele vem para o 7º, e daqui a pouquinho ele está ali com a gente. Quem atende os maiorzinhos ali, né? Os segundos, os terceiros anos, ele chega muito rápido, né? A gente, às vezes, permanece na escola, então é importante estar acompanhando, né? A gente tem a pedagoga referência para, assim, no caso mais específico, conhecer o aluno mais... Mas a gente sempre fala, o aluno é nosso. Exatamente. O aluno não é dali, não é do sexto ano, é nosso. Né? Eu tenho alunos lá que eu sou pedagoga referência do segundo e terceiro, que foram nossos lá no sexto, no 7º, eu lembro deles pequenininho, agora estão maiores do que eu. E aí eu brinco com eles, eu te conheci assim, né? Agora estão tudo, né?
Então, é nosso. Então, a gente sempre tem essa fala. É nosso aluno, é aluno da escola, não é meu, não é seu, não é do outro, é da escola. Esse senso do pertencimento, né, Cris? Muito legal. Bem isso. Josi, você ergueu a mão, mas a Delma tinha pedido antes, só um pouquinho, tá? Oi, Delma. Oi, prof. Só vou fazer abrir um parênteses aí, a gente está falando de sexto ano, né? Mas é incrível que essa situação de o aluno não ir bem e ter problemas de medo do professor, isso acontece no subsequente também. Olha aí! A forma de trabalhar só que muda um pouco, né? Porque aí tentar convencer o aluno que o professor não é ruim, ele só é exigente, que é para o bem dele, né? O trabalho só muda um pouquinho, mas digamos, a situação colocada ali, ela no ensino subsequente, ela reflete da mesma forma, eu passo pela mesma situação. Olha que interessante. E assim, gente, o subsequente, eles voltam, né? São muitas vezes, tem alunos que eles ficaram um tempo fora da escola também. Às vezes eles terminam o ensino médio, ficam um tempo fora e vêm, né, para fazer o subsequente. E muitas vezes vem também com as inseguranças, com um pouco de receio, né? Bem legal, Delma, você lembrar disso, né? Agora, Josiane, pois não. Só falar um pouquinho sobre a segunda parte ali, né, do texto ali que fala da questão de que 20 estudantes apresentaram notas baixas em apenas 2 componentes curriculares, geografia e matemática. Nesse sentido, na nossa escola, até a nossa diretora trouxe uma discussão que foi feita com eles, diretores, né, junto ao Núcleo Regional da Educação. Que quando o problema é na horizontal, quando você pega aquele acompanhamento trimestral lá da turma, quando é na horizontal, é um problema de aprendizagem, né, como no caso os 10 alunos ali de cima, né, que a maioria dos componentes, eles tinham problemas, né? E quando é na vertical, né? No caso aqui, geografia e matemática, vários alunos abaixo da média. Se antes era um problema de aprendizagem, aqui a gente tem um problema de ensinagem. Porque, né, é um problema específico da disciplina, né? E nós, né, eu acompanho em sextos anos, né, e a gente sentou em um dos acompanhamentos de hora atividade, a diretora sentou junto, não só nos sextos anos, mas em todas as turmas foi feito isso, e a gente refletiu com o professor, né? Olha, professor, aqui, veja bem, ó, nós temos 10 alunos abaixo da média com você, né? Mas nos demais, esses mesmos alunos não estavam abaixo da média, né? Então, o que aconteceu aqui? A gente fez essa reflexão com o professor, né? E a gente, juntamente com a direção, a gente fez essa proposta para o professor. O que ele ia fazer para recuperar essas notas, né? Em que sentido? Nós colocamos à disposição também para ajudar. Então, assim, foi feito até trabalhos extras fora sala de aula, os alunos fizeram em casa, o professor retomou o conteúdo. Então, foi feita algumas ações nesse sentido, assim, né? Lógico, tem aquele professor que ele reflete e ele pensa que realmente foi um problema, né, que ele teve ali, né, ele pensa. Agora, tem aqueles que são resistentes, não, ficaram abaixo da média porque não fizeram, porque não estudaram, porque, né, então, assim, é mais complicado, assim, a gente tem esses dois lados, mas no acompanhamento do professor a gente sabe, né, aquele que realmente se esforçou e mesmo assim ele teve um problema na turma, e tem aquele que ainda usa a avaliação, né, como uma forma de punição, vamos dizer assim. Não, eles eram uma turma indisciplinada tal, e as notas deles são essas. E a gente tem que fazer essa reflexão sempre com ele, essa retomada, né, de conteúdo e também de ações de forma geral com a turma, né? Que legal, Josiane, bem interessante, né, o que a Josi trouxe, que a questão da horizontalidade, daí a gente percebe muito rápido a questão da dificuldade de aprendizagem, que daí não é só em 1 ou 2 componentes curriculares, né? E aqui, nesse caso, realmente foi na vertical, né, que o problema pode estar ali no processo ensino-aprendizagem mesmo, né? Ok, gente, muito obrigada pelas contribuições de vocês, realmente acrescentou muito, né? E trazendo essa questão dos sextos anos para pensarmos um pouquinho, que legal.
E para ajudar a relembrar a importância do papel do pedagogo, ok, o que a Cris colocou ali, ó, avaliação para a autoavaliação do professor. Verdade, Cris. Aqui, gente, relembrando a experiência, né? E para ajudar a relembrar a importância do papel do pedagogo na análise de contexto escolar e encaminhamentos das práticas educativas, vamos assistir o vídeo. O vídeo, ele é curtinho, dá em torno de 2,5 minutinhos aí, ok? Eu vou colocar para vocês, né? Só um minutinho, para nós assistirmos o vídeo. E nós vamos assistir o vídeo pensando na questãozinha que está do lado ali. Como o acompanhamento do pedagogo pode auxiliar na construção do conhecimento pelos estudantes e seja efetivamente colaborativa e significativa. Já conversamos um pouquinho, né, gente, a respeito até dessas... Vamos lá, o vídeo tem 2 minutinhos. Deixa eu ver se vai abrir certinho para você. Olá! Hoje iremos falar um pouco sobre o papel do professor pedagogo na escola pública. O professor pedagogo desempenha um papel essencial no âmbito da escola, pois ele é o professor articulador na organização do trabalho pedagógico. Sua atuação no cotidiano da escola é acompanhar as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores, auxiliar e apresentar propostas e sugestões para o aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem. Na rede pública estadual do Paraná, este profissional integra a equipe gestora da escola, cuja responsabilidade é a organização do trabalho pedagógico pautado no princípio da gestão democrática, que expressa a criação de um ambiente escolar adequado à aprendizagem, no qual planejamentos e implementações de estratégias são estruturados e desenvolvidos no coletivo, ou seja, com a participação de todos os envolvidos no processo, professores, gestores, alunos e comunidade, que podem ser representadas pelas instâncias colegiadas, a APMF, o Conselho Escolar e o Grêmio Estudantil. No cotidiano escolar, também faz parte do trabalho do professor pedagogo a atenção ao direito dos estudantes ao conhecimento científico e ao respeito aos seus pertencimentos étnicos, culturais, sociais, geracionais e sexuais. Essas ações devem ser constantemente retomadas, de forma que se possa entender as mudanças e permanências da realidade social e da comunidade escolar. Para isso, este profissional precisa estar informado e estudar sempre. Decorre daí a característica de ser uma função de estudo e pesquisa permanente. Ao acompanhar o trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores e atuar em uma gestão pedagógica democrática nos espaços e tempos escolares, podemos entender que o professor pedagogo tem uma função formadora e transformadora na sociedade. Muito bem, né? Então a questão que fica é como o acompanhamento pode auxiliar, o acompanhamento do pedagogo pode auxiliar na construção do conhecimento pelos estudantes e seja efetivamente colaborativa e significativa, né? Então, algumas de vocês já pontuaram nas questões anteriores, né? Como é que a gente faz esse acompanhamento da importância, da pertinência do nosso trabalho, né? E a proposta está ali, ó, o cursista cujo nome começa com a letra F responderá a pergunta. Nós não temos ninguém com F aqui hoje, deixa eu verificar. Não tem ninguém com F, tem uma antes que é a Eliana. F, pode ser você, Eliana, a responder? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos lá. É assim, eu vejo que o pedagogo, muitas vezes, quando o professor está, por exemplo, digamos assim, nervoso com a turma, né? O pedagogo vai lá, conversa, né? Quando tem um conflito, né, entre os alunos, o pedagogo também tenta mostrar para eles a verdade não, assim, a verdade de cada um, né? Para entrar num consenso
quando até mesmo a direção tem dificuldades, né, na organização ou na administração, a gente também está lá. No setor, por exemplo, da secretaria, a gente também acompanha, né, faz a nossa ponte também para ajudar. Então, o pedagogo, eu estava ouvindo muito bem ali quando falou na parte de estudo permanente. Então, por isso que eu participo do Formadores nesse sentido, porque eu vejo que nós, pedagogos, realmente precisamos desse estudo, desse apoio, desse avanço, entendeu? Porque senão a gente não consegue, né? As gerações vão mudando, as gerações na escola, né? E a gente também precisa, não vou falar assim, mudar tudo, mas algumas coisas a gente tem que, né, avançar também, né? E é isso, eu acho isso daí. Nesse sentido que a gente vai auxiliando, né? No ensino-aprendizagem. Eu estava vendo quem foi a última que falou? Foi a Josiane, que falou da horizontal e da vertical. Então, eu achei super interessante, porque eu mesmo tinha pensado nisso. A gente sempre, assim, vê no sentido, assim, a gente percebe quando tem numa turma aquele aspecto, né? Mas a gente não vê nesse sentido. Na ensinagem, por exemplo, né, uma vez eu falei para um professor, o professor falou, não, você está falando errado a ensinagem. Por que ensinagem? Aí eu falei, não, você pode pesquisar. Ele foi pesquisar e falou, não, você está falando correto. Porque a ensinagem também entra no social da criança, né? Então, a gente tem que ver tudo isso. E, na verdade, pode ser que aconteça como falam, uma dificuldade de aprendizagem ali, não só pelo que está sendo ensinado, mas pelo que o que ela tem em torno dela, né? Então, a gente precisa ver tudo isso daí. E é isso, gente. Eliana, muito obrigada, Eliana. Não vamos abrir para mais uma pessoa responder, gente, por conta do nosso horário, né? E eu acredito que a Eliana contemplou muito bem a resposta, né? Que temos que estar ali com esse olhar muito atento, né? Para o coletivo escolar, para o processo da aprendizagem, e o quanto a gente aprende com os pares, né, Eliana? Você vê, né? Às vezes a fala de uma colega aqui fala, olha aí, realmente, né? Isso aqui vai contribuir com a minha prática também, né? Que legal. Vamos lá, então, gente. Vamos avançando. Eita, tá querendo rodar o vídeo ali. Não é para rodar vídeo, não. Na prática, né? Agora que já relembramos as temáticas trabalhadas até aqui, chegou o momento de compartilharmos a implementação 1, realizada com os estudantes. Os cursistas que irão apresentar durante esta reunião seus relatos de implementação terão de 3 a 4 minutos para apresentação, tá? Então, vamos ver qual é o roteiro das apresentações de hoje, né? Aqui, nesse documento, pessoal, trazemos aqui um documento no qual serão acesso aos temas, ao materiais da apresentação dos colegas, né? Então, vocês poderiam ter acessado os materiais, conhecer sobre a implementação dos colegas e poder dar as contribuições, incentivando durante as apresentações, tá? É um momento realmente de troca, né? Eu havia colocado esse linkzinho no nosso Classroom e também no grupo do WhatsApp, né? Pelo que eu estou vendo aqui, nem todas conseguiram se inscrever, né? Colocar aqui. Em primeiro lugar, deixa eu ver quem ficou. Vamos só para ver a ordem, para a gente organizar o nosso momento de apresentação, então, agora, né? A Josiane tinha colocado o nome em segundo, a Delma em terceiro e a Aline em quarto. Em primeiro não tinha ninguém. Josiane, acho que a gente vai puxar você para a primeirona. Pode ser, Josiane? Então, pessoal, o motivo... Obrigada, Josiane. Então, pessoal, como é que nós vamos conduzir, né? Esse ambiente é o que nós temos falado, é um ambiente de estudo, é um ambiente colaborativo, né? Vocês também podem dar sugestões, postar comentários lá no link que está disponível para todos, né? Que está lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou colar o link e vou colocar aqui já aqui no chat, caso vocês queiram abrir para estar contribuindo, tá bom? Mas, assim, fiquem bem à vontade para fazer a apresentação de vocês, né? Como nós estamos num grupo nem tão grande, mas eu acho que os 4 minutinhos ali dá tempo, né? Para todas conseguirem apresentar, acho que vai ser
vai ser suficiente, tá bom? Se precisar de um pouquinho mais, né, daí a gente vai conversando. O ideal, gente, seria que todas que estão aqui conseguissem apresentar hoje, porque para a semana que vem nós temos realmente uma outra pauta, né? E claro, se alguém não puder de jeito nenhum, tiver, né, com alguma outra situação, a gente se reorganiza para deixar um tempinho na semana que vem ainda para que possa apresentar, tá bom? Então, aqui, como é que está sendo orientada esse relato, né? Chegou o primeiro momento da apresentação dos relatos de implementação 1, que já foram produzidos nessa terceira jornada. Teremos 60 minutos para as apresentações. Apresente aos seus colegas de formação seu relato, focado nas aprendizagens incorporadas nas discussões do grupo de estudo, nos aspectos positivos da prática, da metodologia e nos resultados alcançados. Eles poderão fazer comentários e sugestões pelo chat. Então, vocês podem estar escrevendo aqui no chat as sugestões de vocês. Esse é o momento para observarmos a prática dos colegas, fazendo sugestões para o aprimoramento dela e também para repensarmos nossa prática, inspirados na experiência relatada. Certo? Um pouquinho do que nós tínhamos já pensado ali, né? Então, eu vou colocar aqui o link, caso vocês queiram, né? Josiane, você quer projetar a sua? Então, Josiane, eu vou interromper esse compartilhamento meu, né? E aí, Josi, eu vou deixar, então, que você faça o seu compartilhamento do teu material, tá? E eu vou colocar, enquanto você compartilha, Josi, eu vou colocando no chat aqui o link do nosso cronograma. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Algum problema? Que nós temos, então, só para efeito de organização, nós temos os 3 primeiros já nominados, né? Aí, em seguida, vamos definindo os próximos. Pode ser dessa forma? Aí, quem já tem no jeito, já vai erguendo a mãozinha ali, né? Para a gente já ir definindo os próximos, tá bom? Já coloquei no chat ali. Josiane, você vai compartilhar o seu? Estou tentando. Tá bom, ótimo. Tá vendo? Não sei o que está acontecendo, mas não quer compartilhar aqui, professora. Josi, coloca assim, ó, compartilhar uma janela. Tá. Porque daí a gente não fica vendo a tua tela infinita, sabe? Uhum. Quando você clica ali no apresentar agora, ele vai abrir para você quais são as guias que estão abertas no seu computador. E aí você coloca lá uma janela, não, coloca lá uma guia do Chrome, sabe? E aí você vai compartilhar só o que você quer. Não estou conseguindo, professora. Quer compartilhar você, por favor? Quero, vou lá buscar. Compartilhar, não apresentar. Você quer que eu apresente, daí você vai fazendo? Você vai falando, né? Sim. Só um minutinho, então, que eu vou buscar. Se bem que daquele jeito ali não teria problema também, tá? Uhum. Se você quisesse apresentar daquela forma, né? Mas pode apresentar, professora. Tá, daí eu vou correndo aqui e você vai falando, tá bom? Não tem problema. Uhum. Mas não é para a gente se apegar muito na questão dos dados ali, né? Senão a gente vai demorar. Eu penso, Josi, que você pode falar um pouquinho mais do teu relato, mostrar as fotos que você colocou, as imagens, tá? Só um minutinho que eu vou organizando aqui também. Então, aqui, a primeira parte vai estar ali toda a sua organização, né? Sim. Aí, nós vamos correr, então, um pouquinho, onde você quiser que eu pare, daí você pode me pedir, tá?
ver a Sabinha aqui. Ok. Só deixa um pouquinho aqui só para mim falar, então, que eu vou falar sobre o 9º ano C. Lógico, a gente optou, né, por uma turma aqui, mas esse trabalho foram feitos com os 3 nonos, né? No caso, nós temos 3 nonos e os 3 terceiros este ano, com o foco no SAEB, que graças a Deus agora já passou, né? Foi semana passada a prova do SAEB aqui na escola. E assim, a gente focou neles, né? E primeiramente a gente colocou esses dados da prova Paraná, não dos simulados, porque no início estava dando bastante problema com os resultados dos simulados, né? Então, eu fiz logo lá no início, então eu peguei ali os resultados da prova Paraná. E a gente percebe, assim, que houve, assim, uma melhora, né, da primeira edição em relação à segunda, né? Mas, assim, a gente teve várias ações, assim, com os nonos e terceiros, né? Com esse foco no SAEB. E, assim, as ações, assim, que eu quis trazer aqui para a implementação foram... Pode ir baixando daí, professor. Foram a questão dos grupos de estudo, né, que a gente fez com eles, assim, que eu achei que foi uma ação, assim, diferenciada. Então, aí estão os print, né, lá do BI. A questão dos grupos de estudo, que eu achei, assim, que foi uma ação, assim, de todas as desenvolvidas, foi uma ação diferenciada, que a gente não havia conseguido fazer na escola, e que dessa vez, a gente fez, né, fizemos de 2 formas. Quer parar aqui um pouquinho? Quer? Quando você quiser que eu pare, daí fala. Quer que pare aqui, então? Pode levantar um pouquinho mais ali, que apareça o quadro inteiro ali do... Então, o ponto de ação ali que nós colocamos, né, recomposição da aprendizagem, ação a ser realizada, acompanhamento de DH. Gestão, outro ponto de atenção, gestão de sala de aula e metodologias ativas, que é a observação em sala de aula, que nós colocamos como ação. Descritores de menor acerto em língua portuguesa e matemática, que seria, então, o grupo de estudos, né, que eu relatei abaixo daí. E do outro lado ali, né, a questão do ponto de atenção, alunos com defasagem na aprendizagem, encaminhamento ao PMA, que o nosso PMA nível 2 esse ano foi direcionado para os 9º e terceiros anos. Justamente, né, para a gente ver essa questão da defasagem de conteúdos deles. A coparticipação da família, que foi uma reunião de pais, que eu também trouxe o relato ali, que a gente fez uma atividade diferenciada numa das reuniões de pais, né, com cartinhas e tudo mais. E a frequência, né, que é a busca ativa, que é o nossa frente aí, que a gente está todo dia trabalhando com ela, né? Então, ali eu não vou ler tudo o relato, eu só vou falar, se você quiser baixar um pouco ali na foto, da questão do grupo de estudos. Então, primeiramente, a gente trabalhou com o grupo de estudos com o aluno monitor. Nós fizemos, né, um cronograma, e os alunos, assim, né, que a gente via que tinha o perfil para ser como um coordenador de grupo de estudos. Então, a gente fez, né, por exemplo, a turma do 9º da manhã vinha à tarde, do 9º da tarde vinha de manhã, e a gente acompanhava, assim, meio que de longe, né, esses grupos, e os professores de língua portuguesa e matemática, eles disponibilizavam material, esse aluno monitor coordenava, e eles estudavam ali durante 2 horas ali, 2 aulas, no caso, né, aquele conteúdo ali, ou de português ou de matemática. Uma semana era português, uma semana era matemática. E assim a gente percebeu assim que os alunos que realmente vinham para estudar, deu muito certo, né? Mas aquele aluno que geralmente, às vezes, né, ele vem com outros objetivos que não estuda, vem ali para ver o pessoal da manhã ou da tarde, no caso, assim, ele atrapalhou um pouco. Mas, assim, deu resultado? Deu resultado, né? Só que a gente achou que os grupos de estudo com os professores deu mais certo, né? Que nós fizemos também, daí, os grupos de estudo com o professor que se disponibilizou, né? Não o professor de língua portuguesa e matemática, mas outros professores que fizeram essa parceria. Em hora atividade, ele disponibilizou um horário e eles atenderam esses alunos que vieram.
Da mesma forma, o professor de língua portuguesa e matemática disponibilizou, no caso, o que era para trabalhar, ou o próprio professor, dentro do seu conteúdo, trabalhando aquele descritor de menor acerto, né? Ele atendeu esses alunos aí também, agora mais próximo ao SAEB. E a gente achou que foi uma ação, assim, que deu, assim, que foi bem legal, assim, na escola, que deu certo. Né? Às vezes a gente faz ações que não dão, mas essa a gente achou que deu certo, sim. Então, tá ali algumas fotos, né, dos grupos de estudo ali. Essa aqui do outro lado é da reunião de pais, que a gente fez também. Essa reunião de pais também foi com foco no SAEB. Essa reunião de pais, lógico, como toda reunião de pais, a gente explicou o que era o SAEB, como o aluno, né, deveria estar presente, a questão dos estudos, grupos de estudos que a gente estava fazendo, repassou aos pais todas as ações. Mas uma coisa diferenciada que a gente fez foi pedir para os pais, era assim, eles iam fazer uma cartinha para os filhos. Por que o filho era especial para ele? E eles escreveram durante a reunião de pais ali, está até a foto deles escrevendo, e o aluno estava na sala de aula. Daí, depois que eles escreveram, foi entregue para o aluno lá na sala de aula, né? E, assim, foi um momento bem emocionante, assim, e a gente teve, assim, o objetivo disso, de mostrar para os pais que o aluno ainda, ele não tem condições de caminhar sozinho, né? Que o pai, a família, deve acompanhar, né? Lógico, o nosso foco era o SAEB, mas eu acho que isso tocou de forma geral os pais, assim, né? E o aluno também, né? Porque no momento que o pai foi entregar, teve aluno que chorou, teve pai que chorou. Então, foi um momento bem interessante também. E a gente teve aí, né, a nossa prova SAEB foi semana passada, na quinta-feira, e a gente está, assim, rezando, né, para que os resultados apareçam, né, resultados positivos, vamos ver. E, lógico, não é só a nota do SAEB, mas a gente sabe que todo o trabalho que foi feito, com certeza, em termos de aprendizagem, já deu resultado, né? E as fotos aí, da reunião de pais e dos grupos de estudo. Tem os grupos de estudo do 3º ano e do 9º. Lógico, como eu falei, eu coloquei do 9º aqui, mas né, foi feito, né, com todos eles. Legal. Nossa, muito legal, hein, Josi? Muito, muito legal. Deu para ver ali, eu acabei girando. Deu para ver aqui nas fotos, né? Olha quantos pais. Eu acho que essa fotinha aqui é o momento da entrega das cartinhas. Isso, aqui, né? Exatamente. Que legal, Josi. Você falou da questão dos resultados, das notas, com certeza, né? Os resultados terão mudança. E também o resultado para a vida dos alunos, para a vida desses pais, né? Essa ressignificação, a importância deles no ambiente escolar, né? Sim. Muito bom. E a questão, assim, só ligando ao GE, né? Eu penso assim que até uma colega falou ali antes, né? Que a gente tem que estar estudando constantemente. E eu gostei do GE, o Pedagogo em Foco, porque ele trouxe discussões a respeito da nossa realidade, né? Do que nós fazemos no nosso dia a dia. Essa fez a diferença do GE, do Pedagogo em Foco, porque eu já participei de outros, né? E que, assim, lógico, tudo tem a ver com a escola, mas, assim, que não tinha essa ligação direta com a nossa prática, né? E o Pedagogo em Foco trouxe isso, né? Ele é ligado diretamente à nossa prática e nos ajuda em muitos momentos, né? A desenvolver, né, as nossas ações na escola. Muito bom, Josi, que legal, parabéns pela execução do seu trabalho. E realmente, né, o grupo de estudos de Pedagogo em Foco é para pensar e nos auxiliar na nossa prática, né? Muito bem. Quem é o próximo que gostaria de apresentar, que estava ali na sequência? Então, já vamos lá para a próxima apresentação. Vai ser a Delma. Josi, você queria fazer uma pergunta? Não, professora, já terminei. Eu não sei se eu fui muito objetiva, porque eu acho que é muita coisa para apresentar, mas... Foi ótima. A Joyce queria fazer uma pergunta, Joyce? Pode falar, Joyce. Então, Josiane, primeiro, assim, eu quero te parabenizar pela tua atividade, sabe? Como sempre,
O grupo GL Inspira, né? Você falou muito bem que esse grupo aí traz para a gente novas experiências, novos olhares para a nossa prática de pedagogo, tá? Achei bem legal, quero fazer um dia também essa reunião com as cartinhas. Mas aí, eu gostaria de te perguntar, teve adesão de todas as famílias, como que foi isso? Porque é uma preocupação da gente, né? Fazer uma atividade que, de repente, vai mexer lá com o emocional desse aluno, né? E, de repente, não veio ninguém da minha família nessa reunião, né? Como que você lidou com essa situação? Não sei se teve essa situação, né? Mas, enfim. Teve sim, né? Sempre tem, né? Tem famílias que, infelizmente, eles eu vou dizer assim, eles não ligam, parece, para o filho que está na escola, né? Nós ficamos felizes com essa reunião, porque teve, assim, vamos dizer que 90% de participação, né? Mas tiveram aqueles alunos, sim, que infelizmente a família não veio, né? E, assim, o que a gente fez depois, assim, foi ter mandado uma mensagem via WhatsApp para esses pais, sabe? Nós colocamos no grupo e depois nós mandamos ainda, porque como não foram, assim, foi uma minoria, assim, nós mandamos no individual dos pais, mandamos a foto do que aconteceu e pedimos, assim, ó, na medida do possível, conversar com seu filho em casa, porque foi feita essa ação e, infelizmente, você não estava presente, né? Infelizmente, na escola é assim, a gente tem, né, os pais que, eu sempre digo assim, que os pais dos alunos que não precisam, eles estão ali todo momento, né? E aquele que realmente precisa, e que talvez já seja um reflexo desse desleixo da família, vamos dizer assim, a família, né, você tem que quase que obrigar a vir para a escola, e nem obrigando, às vezes eles não vêm, né? Ok, Josi, obrigada. Pessoal, então, quem quiser fazer algum comentário para a Josi, pode comentar aqui no chat ou lá no nosso link, tá bom? Agora, a Delma, e nós vamos pensando na questão do horário, que agora são 10h06, né? Dá vontade de ficar um tempão numa implementação, ouvindo mais, conversando, né? Mas então, vamos lá. Delma, agora é com você. Vou tentar falar pausadamente, porque eu falo muito correndo. Então, o meu foi um pouquinho diferente, escutando as meninas falarem aí, né? Com certeza está colaborando muito com a minha prática, eu estou adaptando o que eu estou aprendendo aí das últimas implementações que a gente teve ali. Nossa, eu usei já uma no conselho de classe, né? Já trabalhei da semana passada também, eu já trabalhei de uma forma diferente num contexto, e a minha implementação também teve que ser um pouquinho diferente. Apesar de eu olhar, tem uma pedagoga que trabalha com ensino médio, né? Mas eu não consigo fazer, porque eu não tenho acesso aos dados que ela tem, né? Então, nessa minha foi no EJA, da unidade prisional, na APAI, ou era EJA ou APAI. Não tinha subsequente. E o que eu posso dizer? Já trabalhei no EJA, né? Um pouquinho, quando a gente vai falar sobre o aluno, ele matricula, ele dá continuidade ou não, na EJA de volta. No ensino profissionalizante, no caso, aí para quem não acompanha, eu trabalho no ensino técnico em estética subsequente, técnico em enfermagem subsequente. O aluno iniciou no primeiro semestre, ele desistiu, ele não gostou do curso, ele não teve afinidade, ele não volta mais. Então, as perguntas ali que eu tive que responder na minha atuação, aqui tem a parte que era igual, né? Mas não tinha como, porque não existem essas disciplinas nos cursos técnicos. Então, assim, foi bem difícil eu fazer essa adaptação, né? Na PAI tem, na EJA tem, no ensino técnico. Nesse caso, ensino técnico, enfermagem estética, não tem matemática e nem o português. Então, aqui o meu foi no Colégio João 23, a minha implementação foi no último dia, entreguei atrasada, né? Porque, na verdade, eu queria desistir, como eu falei para a professora, que eu não estava me achando no curso, eu queria desistir, mas daí eu resolvi, não, eu vou fazer e vou tentar, pelo menos, né? Então, aqui, o que eu fiz? Eu peguei o SERI, o relatório final do SERI, dos estudantes aprovados no primeiro semestre, da turma do primeiro ano de enfermagem, eu tive 79%, a quantidade de alunos, estudantes aprovados no primeiro semestre foi 33 alunos. Estudantes que abandonaram no primeiro semestre foi 21%, e a quantidade de estudantes que abandonaram no porcentagem foi 9 alunos apenas, né? O rendimento dos estudantes, eu olhei ali, em média, 3 estudantes, mas depois que eu fiz, opa, vamos lá, no primeiro e no segundo semestre.
80% dos alunos ali que realizaram a matrícula para o segundo semestre estão com rendimento X e outro está com rendimento Y ali. Eu fiz um comparativo, né? E depois de fazer esse comparativo, eu respondi essas perguntas, né? O melhor resultado da turma, se eu observei se a taxa de abandono foi maior ou menor que a taxa de aprovação, comparado do lado de cima, menor, né? Quantidade de estudantes desistentes no primeiro semestre, quantos retornaram para fazer a matrícula no segundo semestre? Ele desistiu no primeiro, ele não voltou no segundo, ele não teve afinidade com o curso, então não foi nenhum. Os principais motivos das desistências, eu trabalho muito com busca ativa. Então, na educação profissional, realmente é trabalho, família, dificuldade financeira, estágio obrigatório, adaptação ao curso, e por aí vai. São muitas coisas que fazem com que o aluno desista já no início. Os principais motivos de rematrícula. Eu não tenho esses dados porque eles não voltam para fazer essa matrícula, eles não retornam mesmo. Os estudantes identificados na RCO no primeiro semestre, que retornaram no segundo, né? Então, o que eu observei, alguns ali que passaram, no caso, para o segundo semestre. Eu peguei os que tinham menor percentual ali de aprendizagem mesmo, né, que faltavam mais. Eles têm muita dificuldade de interpretação e de atenção. Sempre observo isso nas aulas e é a maior reclamação dos professores. E daí, para a pergunta ali, né, para a pergunta letra E, caso a resposta seja positiva, aponta algumas fragilidades, né? Os alunos participam da aula, leem o conteúdo, mas ao escrever e realizar avaliações sobre o tema, não conseguem desenvolver. Então, geralmente, eles entregam a prova em branco, você tem que fazer uma atividade sozinho, eles não conseguem, né? De 3 pontos de atenção para mim identificar ali e propor a mediação. Para melhorar a capacidade de interpretação de texto, eu trabalhei mais com o professor ali, né? Que eu até vou fazer atividades em sala de aula, mas peguei o professor, conversei com os professores que colocaram para mim as maiores dificuldades em conselho de classe, a gente trabalhando separado depois, né? Orientei os alunos técnicos, que eles orientem técnicas simples, porque o adulto, às vezes a gente diz, ele sabe, mas ele não sabe, eu preciso falar para o adulto também, né? Eu preciso traduzir, que ele traduza a ideia quando ele está lendo, orientar ele a ler diretamente, usar o dicionário, ler com calma, estudar previamente o conteúdo, fazer resumos. Como o professor trabalha em metodologia ativa de mandar o conteúdo antes, através de slides e tudo por WhatsApp, que eles abrem esse WhatsApp numa hora de almoço, alguma coisa assim. Então, a gente pensa que o adulto não precisa que tenha essa fala, ele precisa dessa fala. Eu coloquei isso muito para os professores, e eles falam que quando a gente fala é diferente para eles, então necessita. Nas dificuldades de atenção, então, acho que ali coloquei com o professor, porque eu observei que faltava um pouquinho de engajamento do aluno na sala de aula, então, o professor trazia mais metodologias ativas para a promoção de atividades com experiências práticas, debate em sala de aula, emprego de formas alternativas de avaliação, não somente as provas. E aqui tem o meu relato de implementação. Então, aqui eu conversei com o professor, eu analisei os dados sozinhas, depois eu analisei o dado junto com o professor, né? Porque eu quero que o professor se sinta parte também, até no conselho de classe, quando eu fiz análise de dados, eu coloquei todas as disciplinas, eu não peguei peguei o relatório do CERE, porém eu fiz ele de uma forma diferente e entreguei para cada professor. Ele disse, não, mas essa não é da minha disciplina. Não, professor, eu quero que você analise o aluno como um todo. Quanto que ele tirou de nota em todas as disciplinas e quanto que ele tirou na sua. Será que ele não está indo bem só na sua? Será que é avaliação? O que será que está dando de errado? E aí a gente fez uma conversa. E ele se sente de uma forma diferente. Poxa, por que será? Daí começa a ter aquela troca de ideias. Então, o professor fez comigo também, junto a mim, ele se sente de uma forma... Ele disse, nossa, Delma, eu nunca pensei em analisar dessa forma. Então, foi bem legal isso daqui. Então, a gente fez... Depois eu fiz um feedback, fiz observação na sala de aula, tanto para a sala toda, como para o individual do aluno, né, que eu também converso com os alunos também essa questão. Daí trouxe para essa implementação a melhora da capacidade de interpretação de texto dos alunos, a orientação que eu dei para os professores, né, ali a questão de estar as leituras, né, pedir um resumo no final da aula dos conteúdos para o aluno, e ele podia estar apresentando esse resumo do texto, o texto é voltado para a anatomia humana, coração, vai apresentar o resumo, pode estar apresentando esse resumo de que forma, pode buscar uma música, alguma coisa que tenha. Então, aqui foi bem legal, esse que o professor trabalhou o tabagismo numa aula, e aí os alunos tinham que fazer algo que lembrasse a frase que eles achassem principal no texto. Eles trouxeram aqui, eles acharam uma figura, colaram no cartaz, né? E aqui eles trouxeram o vídeo
de uma musiquinha sobre o que o tabaco causa. O tabaco, era bem legal a música, eu não me veio na cabeça agora, eu não marquei qual era a música, né? Mas eles fizeram uma apresentação. Cada grupinho recebeu um texto diferente, que depois também a professora fez um debate e teve que fazer uma apresentação. Os que tinham dificuldade, pelo menos aqui na apresentação, tentaram falar já alguma coisa, já foi um pouquinho melhor. Aqui a aula prática no laboratório também foi uma das sugestões, né? Claro que todos têm aula prática, mas tem alguns professores que dizem, mas a minha aula é só na sala de aula. Vamos, professor, vamos levar eles um pouquinho lá para fora, tente fazer com que esse aluno que não fala, fale um pouquinho, né? Então, aqui foi uma aula prática, onde o professor tentou puxar eles para eles explicarem as partes do corpo humano ali nessa aula aqui, também foi uma aula bem legal, e depois da aula eles se sentiram envolvidos, porque eu levei um teatrinho escrito, e eles tinham que criar em cima desse teatro, eles fazerem a aula também, então foi bem legal a produção deles aí nessa parte, porque eu joguei para o grupo um script, e eles tinham que desenvolver o script. E aqui a promoção do debate em sala de aula. Já passei o tempo, ultrapassei 4 minutos, além do que a professora me deu. Perdão, professora, mas eu tentei falar mais devagar, porque todas as vezes que eu apresentava, eu falava correndo e ninguém entendia nada. Então, essa foi a minha implementação, foi adaptada, porque assim, não veio próprio para o ensino subsequente, veio para a EJA, veio para a PAI, veio para a unidade prisional, mas para o subsequente não. Então, eu fiz essa adaptação aí, falei para a professora que eu estou a postas aí para fazer as correções que forem necessárias. Certo, Delma, muito obrigada. Parabéns, Delma. É que os trabalhos são tão ricos, né, gente? Eu também acho pouco esses 3 a 4 minutos para apresentação, né? Mas vamos lá. Então, a próxima agora é a Aline. Aline, consegue apresentar agora, Aline? Na sequência, é você. Cadê a Aline? Aline, depois a Mareli, inclui o nome lá no cronograma, né, Mareli? Aline, quer que enquanto você se organiza, a Mareli já vai apresentando? Poderia ser, Mareli? Eu vou mandar uma mensagem aqui para a Aline. Pode sim, você pode compartilhar para mim, Lídia? Posso, Mareli? Só um minutinho, então. Deixa eu ir lá. Nossa, enquanto você compartilha, eu quero parabenizar os colegas que apresentaram pela riqueza de detalhes, e eu acho que isso que é o importante nesse nosso momento, essa troca de experiências. Eu também, como a colega falou, eu estava pensando em desistir, porque estava assim, bem puxado, bem complicado para mim. E aí a gente vai se envolvendo, eu falei, não, vou tentar, vou ficar. Aí, e parabéns mesmo pelas implementações e obrigada por essa troca de experiências. Então tá, vamos lá. Esse trabalho nós desenvolvemos, eu precisava selecionar uma turma, então selecionamos o 7º C, mas nós fizemos essa prática com todas as turmas da escola, principalmente com o fundamental, com algumas turmas do fundamental e os primeiros anos do ensino médio, onde a gente sentiu uma dificuldade maior e a necessidade de trabalhar de forma específica alguns pontos aí, tá? Então, primeiramente, aquilo que todos nós fizemos também foi análise desses dados, o levantamento dos pontos de atenção aí, esse momento de orientação e planejamento em conjunto na hora de atividade com os docentes, né? Nessa análise dos dados, dos descritores, das defasagens, das necessidades especiais, da falta de acompanhamento familiar também, que hoje a gente sente que há uma terceirização, muitas vezes, da educação dos próprios filhos. Manda para a escola e a escola precisa organizar isso. Então, realmente é uma dificuldade que a gente encontra e que a gente acaba tendo que lidar com isso. Então, prof, poderia ir lá nas imagens, que daí eu falo esses pontos de ações
aplicadas, desenvolvidas, a gente faz a partir dessas imagens aí também, tá? Então, o que nós fizemos inicialmente? Nessa organização da hora atividade para os professores, infelizmente, nós também encontramos alguns professores que são resistentes a metodologias inovadoras, metodologias ativas, a um planejamento diferente do que aquele só de apresentar de forma teórica a sua aula, tá? Ou de olhar para alguns casos de forma especial. Por que esse aluno não domina? Mas por que ele não domina? Ah, esse aluno está indisciplinado, tá? Mas a gente identificou nesse trabalho, por exemplo, um aluno que um dos gatilhos dele era a questão da indisciplina, da hiperatividade. Por quê? Porque ele não dominava algumas coisas, ele não sabia nem ler, tá? E ele não tem laudo nenhum, ele não é aluno com alguma necessidade especial, ele é um aluno que trouxe com ele essa defasagem. Marili, deu uma cortadinha no seu microfone. Oiê, vocês estão me ouvindo? Sim? Acho que foi o da Marili. Sim, acho que é o dela aqui. Ah, tá, deu uma travadinha, né? Marili? Vamos ver se volta. Enquanto isso, eu vou passando mais fotinhas dela ali. Olha que legal o trabalho, né, que ela realizou. Mais algumas imagens ali. Mais algumas. Utilizando o material concreto. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela. Deixa eu ver se voltou. Congelou ali a imagem, né, gente, da Marili? Ah, que pena. Eu vou apresentando as fotos dela ali mais um pouquinho para a gente conhecer melhor o trabalho dela, então, com a autorização dela, né, como ela estava apresentando. Então, vou apresentar mais um pouquinho. Bom, a produção de materiais flexibilizados e adaptados pelos docentes para trabalhar com todos os estudantes, usando metodologias mais dinâmicas e diversificadas, o trabalho em grupo com as monitorias, trabalho em pares. Sara, não está conseguindo me ouvir também? Não, prof, você sim, eu estou só respondendo a Marili, que ela perguntou se a gente está ouvindo ela. Ah, ok. Desculpa. Não, eu também li só o final. Eu estava na outra tela ali passando as imagens e acabou passando. Então, aqui, eu vou mostrando as imagens, daí, se for o caso, a Marili conclui depois, né? Ó, uso de materiais pedagógicos concretos, flexibilizados e adaptados, elaborados pelos professores, demonstrando também diferentes possibilidades nos materiais e metodologias diversificadas. Ah, teve um bazar também, gente, olha que legal. Envolvimento da família no bazar, teve como objetivo o uso do sistema monetário e cálculo mensal para a recomposição da aprendizagem, recuperação e aprofundamento de conteúdos, aprendizagem, recuperação e aprofundamento dos conteúdos. O bazar também, mais uma foto aqui do bazar, com o uso do sistema monetário, cálculo mental para recomposição da aprendizagem, recuperação e aprofundamento dos conteúdos. Deixa eu ver se a Marili conseguiu voltar. Não conseguiu, Marili? Não conseguiu? Ah, ela está com o microfone aberto. Ah, está com o microfone aberto, mas não está vindo realmente o som. Não está voltando, Marili.
Que pena. Então, Marili, eu vou escrever para ela aqui, Marili. Pode ser? Então, tá. Mostrei mais algumas imagens aqui da Marili, né, gente? Os prints que ela colocou, as análises feitas, tá? Análise do BI, né? Todo o material que ela preparou. O relato da implementação, né? Então, está aqui bem completinho o trabalho da Marili. Parabéns, Marili. Ah, olha que show, ela contou do mercado também. Parabéns. Parabéns para a Marili ali, parabéns. Pessoal, então, que pena que ela não conseguiu concluir, né, a fala. Então, eu vou chamar a próxima pessoa. Aline, você consegue agora apresentar? Que daí eu retiro a da Marili e fazemos a sua, Aline. Como é que está? Você consegue agora? Ou a Aline, ou alguma outra próxima, gente? A Aline está sem voz. Está sem voz hoje, Aline? Ok. Quem que poderia ser a próxima, então, gente, a apresentar a implementação? Que aí eu posso auxiliar aqui. Professora, pode ser eu? Pode ser, Alessandra. Quer que eu projete para você seu trabalho? Por favor. Certo, só um minutinho, então. Que eu vou buscar o seu aqui. Nós estamos agora 10h26, gente. O horário passa muito rápido, né? E essa parte da apresentação ela é tão legal, é tão gostoso ver o trabalho dos colegas, né? Então, Alessandra, eu já vou descendo um pouquinho aqui na tua implementação, pode ser? Pode ser, pode ir passando. Pode ir passando. Quando você quiser que eu pare, daí você me fala, tá? Tá bom. Deixa eu... Opa, mas eu nem estou compartilhando. Não. Eu abri o documento e não estou compartilhando. Eu estou bem faceira olhando aqui, Alessandra. Estou desse jeito agora já. Ai. Deixa eu ver se agora foi, gente. Agora foi. Agora foi. Eu já estava ali vendo, conversando, resolvendo a vida. Então, Alessandra, eu vou descendo. Quando você quiser que eu pare, né? Só colocar aqui, então, o nome, o colégio onde a Alessandra fez a implementação, uma turma de 9º ano, né, Alessandra? Isso. Ok. Então, agora eu vou descer um pouquinho, daí você me fala onde você quer que eu pare, tá? Pode esperar aí, então. Aqui? Isso. Ok. Então, a implementação foi feita com uma turma de 9º ano, né? A gente pegou os dados no BI sobre o SAEB. A implementação foi realizada em grupo com os demais pedagogos do setor, que também estão realizando a jornada Pedagogo em Foco. Cada um ficou responsável em realizar uma etapa da implementação, e ao termo da construção de análise dos resultados, realizamos reuniões no período noturno da escola. Apenas uma pedagoga atende a turma de 9º ano, e por isso deu-se a escolha da turma. Conversando acerca dos dados captados no BI, surgiram ideias de intervenção junto aos estudantes e professores para a superação dos obstáculos. Encontrado. Retomada e fixação dos descritores mediante o aprofundamento dos descritores de maior acerto. A realização do acompanhamento de hora-atividade foi interessante, ao passo que discutiu-se as características de cada turma do foco para o SAEB, neste caso, os 9º anos. Assim, conseguimos pensar com o professor como motivar os estudantes, pois a professora, o principal motivo hoje para o baixo rendimento e o desinteresse e desmotivação pelos estudos. Foi realizada pela professora fala com os estudantes, mostrando através da TV Educatom os descritores de menor acerto, com acompanhamento e mediação pedagógica. A grande maioria dos estudantes demonstrou estar impactados vendo os resultados reais, e nas próximas aulas comprometeram-se em participar mais ativamente das atividades desenvolvidas pelos professores, em especial estar com foco no SAEB.
Tinha foto, professora, mas eu não consegui colocar no tempo hábil. Eu tenho um problema sério com tecnologia e eu não consegui colocar. Então, teve foto dos encontros com os alunos, com a professora na hora da atividade, com os pedagogos, mas infelizmente eu não consegui colocar. Desculpa. Era isso. Ok, Alessandra. Muito obrigada, Alessandra. Parabéns também. Obrigada, Tem Flor. as fotos, Alessandra, depois eu te chamo e a gente conversa um pouquinho no individual, daí eu falo como é que você pode incluir, tá bom? Tá bom, obrigada, Flor. Eu falei para a Aline, assim, ó, que seria legal se você conseguisse falar um pouquinho sobre a prática, sabe, Aline? Pelo jeito, a gente não vai conseguir apresentar todos hoje, Aline, então a gente deixaria o seu na semana que vem, daí eu tento reservar um tempinho para fazer essa apresentação, pode ser? Quem gostaria de vir agora, gente? Quem que é a próxima? Daí eu auxilio aqui na projeção, né? Pode ser da forma como estiver lá, gente. Quem vai? Pode ser eu? Pode, ser Cris. eu? Pode. Eu ou a Cris? As duas, eu acho que dá tempo para as duas, gente. São 10h30, né? Quer ir a Cris primeiro e a Neuza em seguida, então? Apresentar aqui, prof, eu tinha de... Pode ser? Pode ser. Se puder abrir o meu, eu agradeço, professora. Eu nem vou procurar aqui. Estou com o meu quase aberto aqui, quero tentar apresentar. Então, e aí, Neuza, você que está mais no jeito, enquanto isso eu vou achando daqui. Apresentar, quando a gente clica aqui, apresenta. Você vai numa guia do... Você viu que aparece 3 opções, né, Neuza? Apresentar uma tela. Vai lá em uma guia do Chrome, porque daí ele não vai aparecer tudo que tem aberto no seu computador, sabe? Vai lá em guia do Chrome, se você conseguir. Acho que deu uma travadinha aqui. Acho que não consigo, prof. Será que não? Abriu para você o quê? Porque é legal também conseguir fazer. Não, eu ajudo, mas se você quiser tentar ali. A outra aula eu consegui apresentar com outro professor. Eu queria apresentar de novo para praticar, sabe, prof? Eu fui nos 3 mas pontinhos, então, ó, quer ver? prof? Quando 3 pontinhos. Vai ali na telinha, né? Não apresentar agora, né? Quando você vai no apresentar agora, ele pergunta assim para você: escolha o que compartilhar. Uma guia do Chrome, uma janela ou a tela cheia. Aí você vai escolher a opção guia do Chrome. Abre essa opção para você? Prof, para você. Já não está. Oi. Apresentando para vocês ou não? Ainda não. Ainda não, Neuza. Estou apresentando? Ainda não. Ainda não. Agora sim, Neuza, tá vindo? Deu certinho. Tá agora sim, pode já está apresentando. Então, agora você já pode ir localizando qual parte do... mas você tirou a apresentação, Neuza? Estava certo? Sério? Sério? Sério que saiu? Sim, estava certinho. Eu achei que tinha ficado, prof. Deixa eu de novo. Não, vai de novo, estava certo. Como a internet está lenta, ele demora um pouquinho, então você tem que ter paciência. Ele dá uma carregadinha, né? Vai lá na guia do Chrome. É bom, gente, porque você daí, quando você compartilha pela guia do Chrome, ele abre ele faz uma listinha de quais arquivos você tem aberto no seu computador, né? E aí ele projeta que você escolher. E não fica aquele infinito, sabe aquela janela infinita que às vezes acontece, né? Tá projetando? Neuza, tá buscando de novo? Tá carregando, prof. Tá carregando.
Então vai vir, vamos aguardar então. A prof quer apresentar para ficar mais rápido? Não tem problema, se você quiser. Eu vou localizando a da Cris já, só deixando aqui meio no jeitinho, Cris, a sua, né? Mas se você já localizou a sua aí, é legal que você projete também, que a gente vai exercitando também, né, gente? É para estudar nosso momento, né? Vamos ver, agora vai vir. Pode esperar um pouquinho. Ó, Neuza, mas... A internet tá lenta, né, prof? Só que assim, Neuza, escolhe agora, tá abrindo todos os documentos que estão no seu Drive. Seleciona a implementação. Da outra vez você tinha selecionado ela. Isso. Aham. Eu acho que a internet está bem devagarzinha para todos nós, gente, hoje. Ok, Abriu, agora né, prof? sim. Abriu. Agora você já pode Posso apresentar. Posso começar? Pode. Tá. Então, prof, a minha pesquisa, né, o que eu fiz, então, foi com os alunos do nono B, né, uma turma do nono B, aqui do colégio aqui de Santa Lúcia, né, do Colégio Estadual Orlando Luiz Ambronio, e eu usei os dados das últimas duas provas da prova Paraná, né? Então, o que nós trabalhamos, a escola toda, né, estava assim focada por causa do SAEB. Então, o que tipo assim fez com que investigasse mais a fundo essas turmas do nono ano foi por causa dos resultados da primeira prova Paraná com a do segundo. Eles tiveram baixo rendimento, ele decaiu do primeiro para o segundo. Então, nós da escola todas, né, resolvemos trabalhar com esses dados e fazer, então, um trabalho para que desse um resultado na prova do SAEB, né? Deu uma travadinha. Então, eu vou direto na implementação, tá, prof? Vou tocar para mostrar para vocês, então, o trabalho que nós realizamos enquanto equipe toda, né? Para que a prova do SAEB, então, aconteceu na terça-feira passada, né? Então, a gente focou então com as turmas dos nonos anos e dos terceiros, mas mais foi do nono ano da tarde que eu acompanho. Então, no primeiro momento, a gente fez uma reunião com os pais, porque nós achamos que deveríamos envolver mais a família com a escola, porque os nossos alunos, eles vêm na aula, mas eles não estão sendo motivados pela família. Então, foi feito um encontro com os pais, a gente chamou os pais na escola, fez essa reunião. Nesse primeiro momento, nessa reunião com os pais, então, tem a foto, né, a outra pedagoga me ajudou na reunião com os pais e com alguns alunos também, para falar sobre a importância dessa prova do SAEB, dos filhos estarem participando, né? Nessa reunião, nós entregamos aos pais um folderzinho, assim, sobre a importância do SAEB, dessas avaliações externas, sabe? Então, distribuímos esse folder para os pais, né? E com a meta que nós já tínhamos do nosso IDEB do ano passado do ano retrasado, e qual que nós deveríamos atingir, né? Então, para explicar para os pais a importância dessas provas externas. Depois disso, a gente fez também um mural no saguão da escola como contagem regressiva de tantos dias que faltavam para essa prova do SAEB, né? Para eles ficarem atentos. E todo dia era arrancado uma folha né, tirando um dia, descontando o dia que estava, né, então, prestes a chegar a prova do SAEB. Nesse mesmo dia desta reunião que a gente fez com os pais, eu esqueci de fotografar, mas nós entregamos o certificado aos 3 alunos de destaque do nono B, os que tinham tirado a nota alta na prova Paraná, os 3 melhores da sala. A gente fez um certificado e entregou para o aluno, e daí tirou foto com o pai e o aluno, sabe, para incentivá-los, para mostrar para a família desses alunos o quanto é importante eles estarem participando dessas provas e ter um bom resultado. Então, a minha implementação foi focada, então, nos nonos anos e terceiros,
para ter um aprofundamento para eles se destacarem nas provas do SAEB, então, prof. Seria essa a minha implementação? Parabéns, Neuza! Que legal, missão cumprida, Neuza, muito bom. Bem legal, né, a implementação da Neuza. Cris, você consegue apresentar hoje ainda? São 10h39. Ou você gostaria de deixar para a próxima semana? É que na próxima semana eu não vou participar, professora. Lembra que eu já... Então, nós vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou colocar aqui o link para vocês, tá? Do Contribua Conosco. Nós vamos começar a ouvir a Cris. Bom seria se todas conseguissem permanecer, mas eu sei que tem a questão do horário, né? Então, se alguém precisar sair, fica à vontade também, né? Mas, Cris, então, você quer ajuda para a apresentação, Cris? Pode pôr, por favor, que aqui eu não vou conseguir aqui. É que eu estou num outro computador, aí o que está salvo está no outro. Tá, então eu vou apresentando a tua implementação, tá bom? Colocando aqui, então fica à vontade a partir de agora. Então, a minha implementação... Opa, desculpe. Então, a minha implementação foi na escola que eu trabalho no período da manhã, sou pedagoga referência do ensino médio, eu peguei o terceiro ano B, fiz o UNI do UNID, porque são 2 terceiros, e aí do Colégio Estadual Luci Requião de Mello e Silva, que fica na Fazenda Rio Grande, que é uma região metropolitana de Curitiba. Então, a gente fez uma análise, eu trabalhei mais com foco, inicialmente, dessa implementação com o professor. Então, eu vi que precisava mais desse direcionamento com relação ao professor. Pode ir lá para baixo, professor. A gente já pode pôr nas fotos. Acho que as fotos estão em anexo, eu não coloquei aí. Quer que eu já coloque aqui? Aqui no relato da implementação, Cristina? Isso. É que eu coloquei em anexo as fotos, eu não coloquei junto com o relato. Tá. Mas, enfim, vou falar rapidinho. Então, eu vou aqui vou aqui no seu relato, tá bom? Isso. Então, eu trabalhei com eles inicialmente fiz a hora de atividade orientada com relação ao português e matemática, com foco no SAEB. Então, eu conversei bastante, principalmente com a professora de matemática, que a gente percebeu uma defasagem um pouquinho maior, e o professor é muito bacana, assim, muito bom de trabalhar com ele. E aí a gente foi implementando essas questões. O que está acontecendo, fazendo essa visão assim, do horizontal e do vertical, com relação a notas dessa turma, menores escritores, então a gente foi trabalhando junto com ele, com essa questão. Na observação de sala de aula também, eu fui fazendo com o professor, e aí a gente fez o projeto Se Liga junto, novamente, para avançar um pouco mais essa questão. Então, a gente pegou essas últimas semanas que a gente pegou mais foco no SAEB, estou indo nas salas, conversando com os alunos. Nós não movimentamos tanto assim a comunidade no entorno dos pais, mandamos bilhetinho e tal, mas achei bem bacana, assim, não havia pensado nessa questão de chamar os pais, fazer reunião e tal. Já falhei nisso, já percebi que eu acho que teria sido uma boa. Então, a gente pegou mais mesmo os alunos e a questão dos professores. E as orientações na hora de atividade e em observação de sala. Muito bem, Cris, que legal. Mas está ali, né, essa questão do atendimento individual, da orientação individual, o atendimento ao estudante, né, o quanto isso é importante, né, Cristina? Eu chego cedo na escola, eu sou assim, eles falam que eu sou muito... Como, Cristina, cortou um pouquinho o som? Liga o microfone, Cris, de novo. Bateu ali. É que os alunos falam que eu sou, assim, muito brava, sou uma pedagoga muito enérgica, digamos assim. Eu gosto muito da disciplina. Mas eu chego todo dia às 7 horas à escola, eles entram às 7h10, tomam um café e entro na sala. E eu sempre passo, todos os dias falo bom dia, como é que estão, como é que não estão. Então, a gente tem uma proximidade muito grande com as turmas. Eu gosto muito de trabalhar com o ensino médio. Então, eu tenho muito essa proximidade. E quando eu entro na sala, eu falo, bom dia, todo mundo bem? Eu escuto não estou muito bem. Eu falo, opa, alguma coisa está errada. Ou eu dou uma olhada, assim, no geral, e a turma, e vejo que um não está muito... Daí eu chamo no particular, vem cá, o que está acontecendo? Então, eu tenho essa facilidade de conversar muito com os alunos. Eu gosto dessa proximidade. Então, eu estou sempre presente com os professores, mas eu gosto sempre estar passando nas salas, nas turmas.
Uhum. Que legal, Cris, parabéns, realmente, mais uma vez, né? Acho que você também deu conta aí da tua implementação, muito legal. Sobre a questão das imagens, Cris, você enviou como anexo? Eu pus em anexo, tá junto com ele. Eu não coloquei junto, nem pensei em colocar, não. Então tá coloquei bom. as imagens. Certo, depois eu localizo lá também. Tá. Então eu vou encerrar essa apresentação aqui, pessoal. Hoje, então, nós tivemos a apresentação da implementação da Josiane, da Delma, da Mareli, da Neuza, da Alessandra e da Cristina, né? Então, as demais, pessoal, nós vamos fazer na próxima semana, e para a próxima semana tem também, né, o conteúdo do roteiro de cada semana, mas aí vamos tentar fazer uns ajustes para que todas vocês apresentem, tá? Por que eu estou reforçando essa importância que tem que ter a apresentação? Porque nessa jornada, a apresentação, ela vem como um critério avaliativo também, né? E assim, é um trabalho que vocês fizeram, né? Vocês estão, é como a Neuza colocou agora, como vocês colocaram, né? A Cristina colocou agora, que todos os dias está em sala de aula, é o nosso trabalho, né? Então, acho que é bem importante a gente estar falando um pouquinho, né, sobre a nossa implementação. Tudo bem, então, gente? Na semana que vem, finalizamos. Quem está aqui, vamos abrir a câmera e fazer uma fotinha? Dá tempo ainda? Atrasamos os 5 minutinhos hoje, né? Mas vamos lá, então. Vamos fazer o nosso print, o nosso sorriso, uma foto bem linda. 1, 2, 3 e já. Ok. Gente, obrigada, então, a todas vocês, tá? Depois eu coloco a fotinha lá. Boa semana a todas. Bom feriado, descansem. Até a semana que vem, tá, gente? Até. Tchau, tchau. Obrigada por hoje. Até, tchau, tchau. Oi, Pro. Oi, Alessandra. Deu tudo certo, né, Alessandra? Eu fico muito nervosa, eu travo, sabe, eu podia ter